Passamos agora a ouvir o professor Zé Aderso Leite Sampaio. Boa noite a todos. Eu queria dizer da honra imensa de compartilhar algumas reflexões com quem foi o meu professor na graduação, foi o meu professor no mestrado, foi meu professor no doutorado e está sendo meu professor no pós-doutorado. O professor Celso Antônio, e aqui não vai nenhum crédito, dispensaria qualquer tipo de comentário nesse sentido, mas é uma das grandes referências intelectuais, uma das grandes referências históricas. Pouca gente sabe da importância, pouca gente não, muita gente sabe, mas é importante retomar a importância do professor Celso Antônio durante o processo de redemocratização e durante o processo constituinte brasileiro. Em grande parte das conquistas que se encartam hoje na Constituição brasileira, deve certamente não apenas ao professor Celso Antônio, mas diria que contou com uma contribuição muito grande do professor Celso. Portanto, é uma alegria muito grande compartilhar essa noite. E, aliás, dispensaria até fazer comentários adicionais. Em primeiro lugar, nós tivemos, no painel anterior, todo um tratamento do tema. A professora Maria Silvia, o professor Hamilton. E agora, muita gente já apressada, com vontade até de ir para casa, disse assim, poxa, a noite já findou tão bem com o professor Celso Antônio. E eu vou apenas tentar contribuir com um detalhe, que é um detalhe com o qual, na verdade, foi trabalhado e inspirou o evento que se encerra daqui a 30 minutos. O evento é por que algumas coisas no Brasil dão errado. O professor Celso tocou num ponto importantíssimo quando disse, olha, em matéria de controle de concessões públicas, o poder concedente pode quase tudo. O Estado pode quase tudo. E quando vocês se recordam de alguns painéis anteriores, alguns do início da manhã, que diziam, e isso foi repetido inclusive pela professora Maria Silvia, que diziam da quantidade de instituições e órgãos que nós temos no exercício do controle, não apenas do controle das concessões, mas também das concessões, mas do controle da administração pública. Nós poderíamos pensar, o Brasil é o melhor dos mundos, porque nós temos, ora, em matéria de concessões, a lei de concessões, a 8987, dá poderes amplos, já ela mesma atribui ao poder concedente um poder de fiscalizar, de controlar, de buscar informação, de analisar a performance, a atividade, e estabelece ainda alguns parâmetros para serem incluídos nos contratos. E se nós olharmos adiante, nós temos uma série de outras instituições que estão gravitando ali em torno deste contrato, como estão gravitando em torno da administração pública, e a gente fica com aquela sensação de que está faltando alguma coisa. Em algum momento da nossa trajetória, nós fracassamos. Em algum momento da nossa trajetória, todo esse arsenal de órgãos, todo esse arsenal legislativo, ele ficou pelo caminho. E a pergunta que nós devemos fazer é, por quê? Aliás, mais do que por quê, é o que fazer.
Nós falamos aqui, foi falado do papel do Ministério Público, a professora Maria Silva disse que eu não ia ter direito de defesa, mas, ao contrário, eu me filio a ela. O Ministério Público é apenas mais uma instituição de controle e uma instituição cheia de falhas. Nós temos um Tribunal de Contas, ou vários tribunais de contas, que exerce um papel relevante, mas também com seus problemas e suas falhas. Nós temos um poder concedente, com problemas gravíssimos, com problemas de captura pelo concessionário. E a grande indagação é que me remete, e aí eu vou roubar um pouco do direito administrativo e talvez trabalhar mais um pouco na praia que eu conheço, que é teoria do Estado. O professor tentou, com a didática que lhe é peculiar, tracejar a distinção do que é um serviço público, das crises do serviço público. E depois apontar o papel do Estado e, às vezes, os excessos do Estado no exercício do controle e um conflito entre indivíduos e Estado. E, portanto, tudo que nós temos, e talvez que principie ou que nos ajude a analisar onde, em que percurso, em que momento nós deixamos de realizar as potencialidades que nós temos, é exatamente na busca de saber o que é o Estado brasileiro, o que o Estado brasileiro representa. Porque representar simbolicamente, nós sabemos, lá desde o primeiro período, nós já sabemos que o Estado, ou pelo menos, esta é a projeção de um Estado democrático, o Estado representa o povo. Mas a repetição constante de desvios e de desequilíbrios entre esta simbologia de representação e o que a gente assiste na rua e o que a gente assiste na prática, parece que aponta que, do ponto de vista funcional, não é exatamente o povo que o Estado representa. E é algo que tem a ver diretamente com a matéria-prima com a qual nós trabalhamos. Nós trabalhamos com o direito, um instituto de regulação, o instituto exatamente, não quero, não me entendam como keynesiano, mas é por onde se expressa esse tal Estado, é por onde se expressa essa tal armadura, e é por onde se diferencia essa representação simbólica do povo no Estado, e a representação funcional de um número muito pequeno de pessoas que se locupletam por meio do Estado. E aí fica a pergunta que eu fiz no começo. Se temos um arsenal legal muito grande, se temos instituições com uma diversidade e com uma independência, eu digo para vocês, e é algo até para reflexão mesmo, nós temos algumas instituições, como o Ministério Público, que não tem o formato ou a independência, não tem paralelo em outros países. Aliás, alguns países latino-americanos até copiaram um pouco o modelo brasileiro, mas não há, como o MP, nenhuma instituição, e talvez por isso, alguns excessos aqui e acolá. Mas o que eu quero dizer é, instituições nós temos, certo, nós temos algumas leis jabutis em cima de árvore. O professor Celso Antônio falou assim, juro que eu não vou falar das PPPs. A lei das PPPs é uma desses jabutis em cima de árvore. Mas é claro que alguém colocou ali, e alguém colocou ali com um objetivo muito claro. Mas esse objetivo nem sempre é muito transparente. Pelo menos a gente tem aquela intuição, porque a gente sente às vezes na própria carne. Mas ela está presente de uma maneira muito mais sutil. Nessa dicotomia que eu falei entre, supostamente, uma representação simbólica do povo e dos interesses do povo, do interesse público, se vocês quiserem, no linguajar mais próprio do direito administrativo, e uma representação de interesses privados bem delimitados. Eu quero enveredar por esse campo, porque virou moda, e talvez não seja
um erro histórico, até porque a gente tem exemplos históricos, virou moda dizer, talvez como uma forma de naturalizar, que a corrupção é endêmica e sistêmica no Brasil. E que a corrupção é um dos elementos que fazem com que esta representação simbólica e essa representação funcional não coincidam. E é fato. Se a gente resgatar historicamente no Brasil, nós encontramos lá na colônia exemplos de manifestação, inclusive do famoso, aliás, ficou famoso lá em São Paulo, mas não é só de São Paulo, do rouba mais faz. A construção de Salvador é envolta numa polêmica, e olha, século XVI, numa polêmica tão grande, que há uma brincadeira que se diz que Tomé de Souza era o Maluf daquela época. Eu estou falando de Tomé de Souza. Eu estou resgatando o século XVI, estou resgatando a colônia. Quando aqui chegou Dom João VI, ele recebeu um presente, e isso virou moda, presente de um traficante de escravos. E esse traficante de escravos começou a ter benesses do reino, e isso virou uma moda, porque como, claro, a coroa veio e estava quebrada, ela precisava de dinheiro, e o Pedro Calmon, um dos grandes nomes, inclusive do direito público, mas da história brasileira, o Pedro Calmon, ele dizia assim, em Portugal, para se conseguir um título de nobreza, é preciso, ou são necessários 500 anos. No Brasil basta 500 contos. Significava dizer que nós já tínhamos ali uma disfuncionalidade. E não é de hoje a questão, o debate do patrimonialismo, talvez a grande representação desta história e da explicação disso se encontre nos donos do poder, do Foro. E eu não vou querer me encaminhar por essa trilha, vou apenas tocar em um assunto que é importante, pelo menos para o momento que nós estamos vivendo. Durante a Constituição de 46 e os anos que seguiram de 46 a 64, havia um discurso anticorrupção muito forte. E era um discurso catapultado pela direita de então, a UDN, e este discurso ele foi encampado pelo regime de 64. O regime de 64 tinha como um dos pilares o combate à corrupção. Era uma das formas de vencer uma das causas do nosso atraso. A quantidade de episódios que nós tivemos de corrupção, KPM da vida, Ponte Rio-Niterói, durante o regime militar, é algo que também dá um repertório extenso. Basta que vocês pesquisem, basta que vocês busquem para ver a quantidade de eventos e, evidentemente, a falta de punição. Exatamente porque não tínhamos a transparência. Então, a grande preocupação que se tem hoje em dia é que há um discurso, ainda bem que é um discurso minoritário, mas eu tenho medo, quando o Trump começava a aparecer nos Estados Unidos, particularmente, eu dizia, não vai ganhar nem no Partido Republicano. Ele ganhou no Partido Republicano, e depois, nas primárias, depois ele foi concorrer, não era a melhor das candidatas, mas com a Hillary Clinton, ele dizia, não vai ganhar, e ganhou. Então, portanto, a gente nunca pode desprezar determinados riscos, determinados perigos que nós temos. Mas há um canto do cisne que é lançado aí, no sentido de que tudo isso que aí está de ruim se resolverá com uma saída ditatorial ou de alguém que assuma um viés que seja próximo ou simpático a um regime mais fechado. Meus amigos, o que o regime militar deixou para nós, além de uma sequela de mortes e de desaparecidos, além de uma dívida externa gigantesca, além de uma inflação imensa, foi uma quantidade muito grande de atos de corrupção que não foram punidos. Nós tivemos um processo doloroso nos anos 90. No processo na verdade, a gente fala de redemocratização como se fosse um fenômeno entre 85 e 88. Na verdade, a redemocratização é um processo contínuo.
Nós temos atualmente uma espécie de sequestro da democracia, mas é porque é cheio de idas e vindas. Isso é um processo natural. Isso é um processo que faz parte desse esforço, dessa tensão entre o que o Estado representa e o que, funcionalmente, ele defende como interesse. Então, voltando ao ponto. Nós temos um déficit muito grande de controle, e esse déficit muito grande de controle deve à histórica captura do Estado brasileiro pelo poder econômico. A histórica captura do Estado brasileiro por interesses de meia dúzia de pessoas. O histórico papel do Estado brasileiro de ser reprodutor de assimetrias. E trazendo para o ponto, todos esses instrumentos de controle, eles se debaterão com esses mecanismos, se debaterão com esta tensão existente entre o poder que deveria simbolicamente representar e o poder que efetivamente representa, e quase sempre ele sai derrotado. E aí, de novo, uma grande preocupação. Não adianta buscar na lei de concessões, dizer, olha lá, está dizendo que é o poder concedente, que tem um espectro muito grande de competência, e que lá diz que é com cooperação do usuário, etc. Se nós não puxarmos uma força muito grande para nós, para tentar diminuir, ou pelo menos para tentar neutralizar essa dicotomia do Estado-povo, do Estado-interesse privado. E a única forma, não é por meio de Ministério Público, não é por meio de Judiciário, não é por meio de Lava Jato, isso podem ser instrumentos importantes, ou podem ser uma peça no xadrez, que pode servir a diversos interesses e lados, mas é, sobretudo, nós puxarmos para nós a responsabilidade de dizer assim, chega de Tomé de Souza, chega de Dom João VI, chega de Paulo Maluf. Nós precisamos dar uma outra cara para o Brasil, e que seja a nossa cara. E isso depende, nós estamos num ano decisivo. Eu não queria enveredar por esse campo, mas não tem jeito, nós estamos num ano decisivo. Nós estamos num ano que eu espero que daqui a um ano, se estivermos juntos, e vamos estar juntos, nós possamos olhar e dizer assim, fizemos de tudo, e eu sei que, aliás, é um dado interessante, é a amnésia eleitoral, e eu sei qual foi o deputado federal em quem eu votei, e eu sei qual foi o senador em quem eu votei, e eu sei qual foi o governador em quem eu votei, e eu sei quem foi a presidente em quem eu votei. Porque essa amnésia, ela é terrível, essa amnésia é que, de uma certa forma, impede que a gente avance. Democracia não é só colocar o número na urna, ou, aliás, apertar a urna eletrônica. Democracia é efetivamente o engajamento de todos nós. Se nós não tivermos esse engajamento, nós teremos as leis jabutis, nós teremos uma ineficácia, pelo menos parcial, da legislação boa que existe. A lei de concessões, ela tem instrumentos poderosos, mas ela por si só, ou ela por meio apenas do Judiciário, ou apenas por meio do Ministério Público, ou de ações do próprio poder público, ela não se tornará exequível, ela não possibilitará que se tenha um controle efetivo da atuação dos concessionários. Isso vale, repito, para o ambiente das concessões públicas. Isto vale para todos os atos administrativos e as ações da administração pública. É evidente que a minha ênfase seria uma outra, mas no final pensei assim, olha, de tanto a gente vê, o ministro do Tribunal de Contas nos disse aqui que o Tribunal de Contas está funcionando muito bem. Eu tive 2 colegas que vieram aqui e falaram de como que a Lava Jato já atuou, de como que a Lava Jato já resgatou dinheiro, e eu fico pensando comigo, será que de fato é o fim ou é o começo da história? Será que de fato nós teremos
um outro país a partir de 2019 ou a partir de 2020, e talvez um pouco dentro de uma antropologia negativa que o professor Celso colocou, com medo de que os interesses falem muito mais do que a boa vontade e a boa intenção, eu digo, isso depende muito mais de cada um de nós. E eu, para finalizar, até porque nós adiantamos e o tema, de uma certa forma, me emociona, porque eu imaginava na adolescência que eu viveria no país do presente e eu continuo vivendo no país do futuro, não é? E tem não sei se até nesse auditório, numa certa feita, aliás, no último processo eleitoral, eu citei, na verdade é uma fábula, é uma história, do sábio e do passarinho, ou do sábio e do pássaro, não sei se vocês conhecem, que remete exatamente para o protagonismo que cada um de nós deve ter. E a história é mais ou menos o seguinte, é que num determinado vilarejo, você tinha um sábio que era o maior de todos os sábios, era mais sábio do que o professor Celso. Então, era de e não havia uma pergunta que ele não respondesse. E, claro, tinha um estudante, como sempre tem um estudante, que falou assim, eu vou pegar esse sábio, e vou armar uma arapuca para ele, uma armadilha para ele, de tal maneira que eu vou criar um paradoxo, e ele não vai conseguir responder e sair desse paradoxo. E o pensamento dele foi pegar um passarinho e guardar entre as duas mãos. E a ideia dele, eu vou perguntar para o sábio, para o super Celso, se o passarinho está vivo ou está morto. Se o sábio disser que o passarinho está vivo, eu aperto e mato o passarinho, ele estará morto. Se ele disser que o passarinho está morto, eu abro a mão e o passarinho voa. Imaginou, diabolicamente, como só estudante consegue maquinar. Ele chegou para o sábio e falou, sábio, eu estou com um passarinho na minha mão, isso poderia até dar uma outra piada, mas eu vou ficar numa mais plano A. Eu estou com um passarinho na minha mão, e o passarinho está morto ou está vivo? O sábio pensou e falou assim, a vida do passarinho depende das suas mãos. A mensagem do sábio, que eu digo, podem me chamar de piegas, é que o destino nosso, a efetividade de um direito administrativo ou de um direito constitucional, a aproximação entre o Estado, o povo e o Estado, o indivíduo, está nas nossas mãos, bem perto de nós, agora em outubro. Muito obrigado. Obrigado, professor. A Dom Helder também lhe presenteia com exemplares da vereda, certificado. Né? E eu gostaria de relembrar aqui as palavras que o professor disse, no sentido de que o Estado, ele existe para o povo, né? De quem o poder emana. A Constituição fala isso, todo poder emana do povo, por ele será exercido. Então, ainda que existam os controles constituídos, os órgãos de controle interno e externo, o maior controle tem que ser exercido por nós, povo, cada um de vocês. E nós temos mecanismos aí, desde 1965, Lei de Ação Popular, 4717, único legitimado, o cidadão. Se não for má-fé, ele não paga custos nem honorário de sucumbência. Então, ele vai proteger a moralidade administrativa, patrimônio histórico, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, sem pagar custos. Então, vamos passar de espectador para ator social. Vamos cuidar de um patrimônio que é nosso, né? Vamos cuidar do Brasil. Nós somos os maiores fiscais e os maiores interessados, que estamos pagando sempre a conta. Pagando da Petrobras, gasolina cara, vamos pagar de um empréstimo mal sucedido,
sei lá qual que foi a tratativa, né, do BNDES, vamos pagar essa conta, como estamos pagando há muito tempo. Chegou a hora da gente virar a história e fiscalizarmos. A coisa pública é de cada um de nós. Muito obrigado pela presença de todos, pelo professor, professores, um seminário, o primeiro de Direito Administrativo, exitoso, e gostaria de convocar aqui para encerrar o nosso pró-reitor, Francisco Haas. Boa noite a todos. Em setembro do ano passado, hoje fazem 9 meses, justamente um tempo de gestão, os professores de Direito Administrativo procuraram a escola para estar propondo esse importante tema sobre Direito Administrativo em tempos de Lava Jato, efeitos e perspectivas. Acredito que, se nós tivermos esperança, de fato, tivermos gestado durante 9 meses esse congresso que hoje se encerra, e se vocês puderem dar esses frutos dessas belíssimas palestras que a gente teve, desde os mais importantes professores do direito administrativo, do mais alto cargo supremo que abriu esse congresso, dos operadores da fiscalização que nós trouxemos, dos operadores do direito que aqui colocaram a questão da prática, e vocês, no dia a dia, acredito que poderemos ter um direito administrativo mais para o povo e menos para os ricos. Então, o meu desejo é que, de fato, vocês possam produzir esses efeitos e essas perspectivas do direito a serviço de todos. Eu gostaria de também falar que, para vocês que são alunos, todos os que participaram, pelo menos de 2 momentos, nós vamos passar como seminário temático automático. Aqueles que não quiserem o seminário temático, depois só ir na secretaria modificar. Os certificados vão estar disponíveis no download do site, no portal, e quem participou hoje das oficinas também vai ter um certificado próprio, valendo 4 horas na área de extensão ou ensino. E assim eu encerro agradecendo a presença de todos, a comissão científica, representada aqui pelos nossos professores de Direito Administrativo, a comissão técnica e a todos os funcionários envolvidos, e principalmente vocês que tão atentamente absorveram esse saber desses sábios que estavam presentes. Uma boa noite a todos.